Talvez os nossos amigos não tenham entendido bem o final do louvor que acabamos de cantar, porque ali diz: Tu és fiel a mim. Na verdade, houve um erro teológico, porque independente das nossas circunstâncias, independente das nossas palavras, Deus, Ele é fiel a si mesmo. Ele não é fiel a você, Ele é fiel à sua palavra. Então é possível que você tenha uma decisão aos pés de Jesus e volte atrás, mas aquilo que Deus te prometeu, Ele não vai voltar atrás, porque Ele é fiel à sua palavra. Nesta manhã, nós estávamos ali na nossa classe, e durante o nosso estudo a respeito da fidelidade do nosso Deus, havia duas pessoas que não conheciam a Jesus, não tinham entregado as suas vidas para Jesus, e eu fiz o apelo para elas, e elas disseram: eu quero aceitar a Jesus. Amém? Mais tarde, conversando com alguém disse para mim: será que elas entenderam? Eu disse para essa pessoa: se elas fizeram oração com fé, convidando a Jesus para entrar em seu coração, entenderam ou não, mas Deus é fiel. E se a oração foi sincera, Deus permitiu que Jesus entrasse no coração dessa vida. E lá na eternidade ela vai ver o fruto da sua oração, o fruto da sua fidelidade. Amém? A salvação não depende do nosso estado emocional, é a fidelidade de Deus. Amém? Meus irmãos, isto posto, eu gostaria de convidá-los que abrissem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos, mas vamos tentar refletir sobre essa seção do texto, que vai do versículo 18 a 25, mas apenas leremos os versículos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Oremos mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado por esta palavra tão clara, que nos ensina que tudo o que fazemos é para o Senhor. Que o Senhor possa abençoar o teu intérprete, para que através desta fala eu possa abençoar também os nossos irmãos e amigos, para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto que Paulo está falando aqui, ele fala a respeito dos deveres de casa. Todos nós temos obrigações, responsabilidades. Lá no versículo 18 fala que as esposas devem se sujeitar aos maridos. No versículo 19 fala que os maridos, que cada um deles ame sua esposa e não a trate com amargura. No 20 diz que os filhos devem obedecer os pais em tudo, que isso é agradável ao Senhor. Os pais também não devem irritar os seus filhos. Tem pai que não é fácil também, irrita os filhos, para que eles não fiquem desanimados. Mas há algo em comum aqui, que todos esses atributos, todas essas responsabilidades, obrigações, devem ser no Senhor. Esposas exercendo seus papéis no Senhor. Maridos da mesma forma, filhos da mesma forma. Mas o nosso enfoque aqui
é a respeito da relação entre servos e senhores. Homens, naquele contexto, que eram proprietários de escravos, e homens também, naquele contexto, que eram escravos e que se tornavam cristãos. Naquele contexto em que Paulo falava, no início do século, depois de Cristo, havia o Império Romano proliferando em toda parte do mundo, e também a expansão do conhecimento de Cristo estava chegando a todas as castas, a todas as camadas sociais. Naquela época havia um crescimento muito grande de cristãos, e dizem os melhores teólogos que a maioria dos cristãos daquele contexto eram de escravos que se convertiam ao cristianismo. Paulo está aqui falando a respeito de um homem chamado Onésimo, um nome diferente para nós. Esse Onésimo era um fugitivo escravo, que ao caminhar com Paulo, ele se converte ao cristianismo, e Paulo diz a ele: você está errado, você precisa voltar para o seu dono. E Paulo então conversa através de uma carta para Filemão, que era proprietário de Onésimo. Filemão era um cristão convertido, e Filemão era da cidade de Colossos, que é a carta onde está sendo endereçada aos colossenses. Ali Paulo fala para Filemão: Filemão, não trate Onésimo como escravo, trate-o como uma pessoa. Pessoa porque, embora ele fosse um escravo, ele tinha sentimentos, ele tinha vontade, ele tinha desejos. E o cristão, quando se relaciona com outro cristão ou com uma outra pessoa, ele precisa respeitar a vontade das pessoas, ele precisa compreender os sentimentos das pessoas. E era isso que Paulo estava ensinando a Filemão, que embora Onésimo fosse propriedade daquele homem, ele precisava ser tratado não como escravo, mas como um irmão no Senhor. É o que diz lá em Filemão, capítulo 1, versículo 16. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Todo cristão precisa tratar o outro como ser humano. Todo cristão precisa tratar o outro como irmão no Senhor. As pessoas, em geral, no mundo, elas têm responsabilidades e obrigações. Elas precisam respeitar umas às outras. Porém, o cristão, ele deve superar as expectativas das pessoas. Não é apenas respeitar como todos fazem. Ele é um cristão porque ele precisa, através da sua vida, mostrar que há algo maior nele. E por isso que ele não pode ter uma vida comum, porque ele precisa, através da sua vida, honrar ao Senhor. Honrar o Senhor. Um chefe que se relaciona com seu empregado, ambos têm responsabilidades, mas um chefe cristão que se une a um empregado cristão, ambos têm que superar as expectativas um do outro, ele na qualidade de chefe e ele na qualidade de cristão, porque ambos servem a um Deus grande. Não pode ter uma atitude comum aos outros, aos demais. O mesmo acontece
com os casais lá no mundo, que se respeitam de uma forma harmoniosa, mas os casais cristãos são diferentes. As suas vidas são para honrar o Senhor, honrar a Deus. Por isso que marido e esposa precisam superar as expectativas uns dos outros, um do outro, porque servem ao Deus maior, a um Deus grande. Quem supera por amor a Deus, logicamente, receberá resultados surpreendentes de Deus, porque o Deus que ele, que eu, que você servimos é um Deus grande. Essas pessoas que Paulo se refere aqui, eram pessoas que deviam se comprometer com o Senhor, deviam fazer todas as coisas em obediência ao Senhor, deveriam dar ouvidos ao que o Senhor diz. Meus irmãos, às vezes nós queremos fazer as coisas, mas não damos ouvido àquilo que o Senhor diz. Até mesmo coisas que são positivas, coisas que desejam agradar, mas Paulo nos exorta a que, mesmo que desejemos fazer coisas boas, façamos no Senhor, que ouçamos a voz de Deus antes de dar qualquer passo, seja para fazer algo bom, seja para fazer algo que edifica alguém, mas faça no Senhor. Isso implica que essa pessoa, ela prioriza a conexão dela com Deus, ela prioriza essa vida relacional com o Senhor, ela sempre tem em sua mente que Deus não está ali de uma forma em que ela precise em determinados momentos da sua vida, mas ela tem a companhia do Senhor consigo, ela depende dos ensinamentos do Senhor, em vez de deixar-se levar por desejos pessoais ou até influências do mundo. É isso que a palavra de Paulo exorta aqueles homens e exorta a nós também. A questão maior aqui é que o Senhor tem regras e precisamos, como bons cristãos, respeitar as regras divinas. Como um ser humano cristão que somos, sempre desejamos bons resultados em tudo o que fazemos. Pelo fato do nosso Deus ser fiel a si mesmo, nós iremos colher frutos abundantes, quando nós caminhamos em respeito às regras divinas. Quando voltamos ao texto, lá no versículo 23, Paulo fala que tudo que o servo faz, de fato, é para o Senhor. Diz na primeira parte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Primeira regra que devemos entender: se somos propriedades do Senhor, se somos servos do Senhor, logicamente, não temos mais vontade própria. É uma opção de vida, é o estilo de vida que eu escolhi para mim. É o estilo de vida que cada cristão aqui escolheu para si. E é isso que Paulo está explicando àqueles homens. É isso que ele está explicando àquela igreja, a Filemon, a Onésimo, a mim e a você. Existe um senhor chamado Kenneth Langley. Ele diz assim: Deus é Deus centralizador e espera que sejamos centrados em Deus em tudo que fazemos. Tudo que Deus faz é para a sua glória, e tudo que fazemos, comer, beber e até pregar, fazemos para a sua glória. Tudo.
mas é tudo mesmo. Das pequenas coisas que você faz aqui, em relação à sua responsabilidade na igreja, ou até em casa, tudo que você fizer é para o Senhor, tudo tem que estar sendo centralizado no Senhor. É isso que ele está dizendo aqui de uma forma clara. Ele está dizendo que Deus é o centro de tudo, e espera que as pessoas também o coloquem no centro de tudo, em suas vidas, nas ações, nos pensamentos, nos planejamentos. Tudo o que Deus faz é para a sua própria glória, e Ele não nega isso, porque Ele é digno de honra e de glória. É Ele que merece a honra e a glória por tudo que Ele criou. Ele não abre mão disso. Às vezes na nossa vida nós entramos em confronto com Deus, porque nós decidimos ser servos do Senhor, mas nós queremos em determinados momentos da nossa vida fazer da nossa forma, sendo que Deus fala que tudo deve ser centralizado nele. Nós queremos sentar no trono onde Deus se assenta, mas o trono foi Deus quem conquistou. Na verdade, Ele não conquistou, Ele reina desde a fundação do mundo, Ele reina antes da fundação do mundo. Ele reina antes de você vir ao mundo. Por isso que Ele é o centro de todas as coisas. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Portanto, tudo o que as pessoas fazem, incluindo as atividades cotidianas, desde as mais simples, como comer e beber, deve ser feito para a glória de Deus. Na verdade, esse autor ele está parafraseando aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Desde comer, desde beber, coisas tão simples, fazemos isso para a glória de Deus. Quando a gente confronta esses dois versículos, tanto de Colossenses 1, quanto este versículo, portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esses dois textos, quando eles se juntam, a gente precisa adotar dois princípios básicos. Como diz, tudo para a glória de Deus. E o outro princípio, de coração. Não adianta você fazer tudo para a glória de Deus se você não faz de coração. Se o seu coração está fechado, se o seu coração é preguiçoso, não ama o que faz, fazer as coisas de coração significa agir com sinceridade, agir com dedicação, é agir com paixão. Quando você trabalha para o Senhor, quando você faz uma mínima coisa para o Senhor, você tem que pensar se isso tem dedicação, se isso tem paixão, se você está desprendendo um esforço que não é comum, um esforço sobrenatural, porque você sabe que isso é para o Senhor, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, você está incluindo aquela palavrinha amor. Quando você pega uma folha e tem um desenho ali para a criança, você recorta aquilo e sabe que aquela criança irá ler aquilo, você está fazendo aquilo por amor? Ou você está achando que aquilo é uma simples tarefa? São nas pequenas coisas. Fazer as coisas de coração é fazer com um verdadeiro interesse, verdadeiro cuidado. Quantas pessoas fazem as coisas para Deus, mas não fazem de coração? Alguns exemplos de coisas que fazemos, mas não fazemos de coração. Por exemplo, a gente não se importa o que está fazendo. Você faz, mas você
estou fazendo para alguma coisa. Estou fazendo para o meu líder. Você não faz o melhor possível. O que acontece quando alguém tem um coração pensando nas pessoas? Quando você faz algo porque alguém te pediu, quais as possibilidades de você reagir dessa forma que eu vou elencar aqui? Você pode faltar com sinceridade, com dedicação e paixão nas suas ações. Você pode levar a resultados insatisfatórios, você pode levar a resultados incompletos, já que a pessoa não pode estar colocando todo o seu amor, todo o seu esforço na tarefa, porque é para fulano, porque é para cicrano. Você pode também fazer aquilo sem satisfação pessoal, apenas por obrigação, apenas por delicadeza, por gentileza. Você não está fazendo aquilo pensando nos frutos que aquilo pode acontecer, os resultados positivos que aquilo pode gerar. Você se torna uma pessoa não tão envolvida, um tanto quanto desinteressada em tudo que você faz. Quando você não canaliza aquilo que é preciso ser feito para o Senhor, você faz para as pessoas, ou por um propósito, talvez pelo dinheiro, você está correndo um sério risco de se enquadrar nesta lista aqui. Para uma pessoa que é líder, seja pai, seja avô, seja professor, ele vai com facilidade identificar quando alguém faz algo para ele e ele não está fazendo por satisfação. Logo ele vai dizer, ele está fazendo para mim, ele não está fazendo para o Senhor. É fácil identificar. A gente vê, de certa forma, uma falta de empenho, de desejo. É aquele pai que às vezes pede algo para o filho faz aquilo de má vontade. Vai lá na padaria comprar um pão para mim. Aí ele vai lá, pai. Às vezes nós fazíamos assim com o Senhor. Continuando mais um pouquinho, meus irmãos, aqui diz que servir a Cristo é se importar com a recompensa dele. Nada que façamos para o Senhor deixaremos de receber algum tipo de recompensa. Pasmem os nossos amigos, podem ser recompensas negativas, como também podem ser recompensas positivas. Algum resultado obteremos. Bom fazer aquilo que Deus pede para termos bênçãos do Senhor. No texto que nós estamos lendo, no versículo 24, fala a respeito dessas recompensas. Fala que a recompensa, ela vem do Senhor. Quando nós trabalhamos para o Senhor, é Ele que concede a recompensa. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E ele continua aqui também, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando nós pensamos em termos de recompensas, porque todos nós sempre fazemos algo visando algum resultado, algum retorno. Isso é natural, meus irmãos e meus amigos que estão aqui, que nos acompanham pelas redes sociais. Isso é justo. Sempre que fazemos algo, nós queremos, nem que seja um obrigado. Isso é justo. Mas o melhor é quando você sabe que Deus vai te recompensar. Esse é um pensamento sublime. Quando você deixa de esperar pelas pessoas, porque as pessoas, elas podem nos frustrar, as pessoas podem nos decepcionar, como também nós podemos. Nessa manhã fomos homenageados aqui, eu e o pastor Gerson, que bênção. Mas eu fico pensando, poxa, eu queria ser um pastor melhor. Eu causo tanta frustração nas pessoas.
Mas ao mesmo tempo eu penso, que bom que eu causo frustração, porque elas têm que olhar para Jesus, elas estão fazendo para o Senhor, não é para o pastor Gerson, nem para o pastor Wellington, não é para o líder, estão fazendo para o Senhor. Toda atividade que o cristão presta, ela é uma atividade em formato de culto. Quando você está lá na sua cozinha fazendo algo, você está em culto. Não é porque você está todo mundo na sala assistindo televisão e você está lá suando a camisa, se esquentando no fogão. Você fica pensando, ninguém aqui para me ajudar, mas você está fazendo aquilo para o Senhor. Está fazendo com amor. Deus, Ele julgará com imparcialidade e justiça para conceder a sua recompensa. A recompensa do Senhor não depende do seu status social, porque o Evangelho, como disse, era para os escravos e para os grandes generais. Deus não vê a cor, Deus não vê o gênero, a nacionalidade. Deus olha para cada um. Deus olha para um coração convertido. Um coração que Deus, ao contemplar, Ele vê que essa pessoa está dando o melhor de si por Cristo. Que seja uma oração no sofá da sala, que seja acompanhar um idoso no hospital. Essa pessoa está fazendo isso por Cristo. Esse cristão que está sendo contemplado por Deus, certamente ele receberá o seu galardão pelo que está fazendo. Não é uma questão de quantidade em termos de caridade, mas é qualidade. Se a sua caridade foi feita com qualidade, pode ter certeza, Deus vai te recompensar, porque Ele é fiel. Não é quantidade, meus irmãos. Há muitos homens ricos, milionários, bilionários, que fazem coisas pela humanidade que nos surpreendem. Homens que investem em fundações na África para salvar vidas que estão morrendo por causa da AIDS, do ebola. Se fosse quantidade, nós não seria justo diante de nós que não temos condições de fazer tamanha obra. Mas é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus que nós vamos entender isso melhor. Porque quando nós servimos a Cristo, a palavra de Deus diz que o maior galardão dele é a vida eterna. E eu gostaria de refletir com os irmãos um pouco desse entendimento. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que a salvação é pela graça. A recompensa de Deus é a salvação. Ninguém pode dar maior recompensa a um ser humano do que a salvação. Diz que pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não é quantidade, é qualidade. Não é porque eu faço muitas obras, faço muita caridade, que eu tenho a salvação, mas é pela graça do Senhor. Porque as obras trazem vaidade ao coração. Eu distribuí remédio, distribuí cesta básica, ajudei fulano, dei uma esmola na rua. Isso é obrigação nossa. Isso não salva ninguém. Há pessoas que vivem de glórias,
achando porque fizeram tantas coisas boas que elas se sentem melhores do que outras. Voltando a esses milionários que fazem tantas coisas, homens que descobrem remédios que curam tantas vidas, mas é pela graça. É pela graça, como o texto diz, que nós somos salvos, não é de obras para que ninguém se glorie. No versículo 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E diz que nós fomos criados em Cristo, ou seja, a partir de Cristo nós nos tornamos novas criaturas. O pecado lá no passado nos separou de Deus, nós morremos por causa do pecado. E agora Deus vem nos dar uma nova vida, nos criando em Cristo, fazendo com que aquela imagem nublada se torne novamente a imagem do Deus vivo em nós por causa de Cristo. Não apenas uma imagem, mas também em atos e em atitudes, que devamos agir como Cristo agiu, que devamos fazer o que Cristo fez, pensar com a mente de Cristo, buscar os resultados de Cristo. Ainda no versículo 10 ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? As boas obras. Por isso que o crente, ele não pensa o mal, ele não pensa vingança, ele não guarda rancor, porque o que ele faz para o Senhor, e o Senhor faz boas obras. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, também nós temos que fazer boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Andar nela significa algo constante, não significa circunstância, não significa momento. Independente do mal que a pessoa me fizer, eu vou continuar andando nela. Independente de não ter o resultado que eu esperava ter, eu vou continuar andando nela, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus e criado em Cristo, sou uma nova criatura. Eu não ando como as pessoas andam, eu não vingo como as pessoas vingam, eu não deixo de perdoar como as pessoas deixam. Eu ando nas obras do Senhor. As obras não salvam ninguém, mas Deus nos criou em Cristo para que nós andássemos nas obras. A fé sem obra é morta. Nós temos que trabalhar. De fato, meus irmãos, principalmente os nossos amigos, com certeza, hoje, essa palavra, ela pode ser de difícil compreensão. É difícil as pessoas, talvez, compreender totalmente que a nossa salvação é pela graça, que nós precisamos, mesmo salvos e convertidos, precisamos andar nelas, nas obras de Deus. Mas quando nós voltamos para Mateus capítulo 25, ali fala no julgamento final, no dia onde as coisas serão acertadas, o dia da recompensa. Quando chegar lá no julgamento final, quando nós analisamos Mateus 25, principalmente entre os versículos 31 a 48, nós vamos entender com mais clareza a importância dessas questões na vida do crente, do cristão. O texto diz, nós não vamos ler, que no dia do julgamento, Jesus, ele virá e fala que aqueles que fizeram muitas obras,
obras extraordinárias, doaram de si, doaram alimento, doaram o que beber, ajudaram enfermos, fizeram visitas. Esses, conforme o versículo 40 diz, o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Nesse texto está dizendo aquilo que Paulo fala lá, uma obra de amor que você faz, na verdade você está fazendo para Jesus. Você não está fazendo para aquelas pessoas, as pessoas que cruzam o seu caminho. Quando nós olhamos lá para Colossenses, tanto quando servimos qualquer liderança, é a Cristo que nós servimos. Quando ajudamos alguém que precisa de nós, estamos ajudando ao Senhor Jesus. Foi a mim que o fizeram. Tanto quando você olha para cima e você se coloca em sujeição a uma liderança, você está servindo ao Senhor. Tanto quando você olha para baixo e você está ajudando alguém que precisa, você está fazendo a Jesus. Jesus é tão maravilhoso que Ele amarrou a coisa de tal jeito que não conseguimos desatar a nossa vida, a obra que nós fazemos, se não for por Ele. Não temos como fugir. Qualquer ato de bondade, qualquer ato que seja feito de coração, seja para o seu chefe, alguma pessoa, seja para o pastor, seja para o seu pai, sua mãe, seja para o seu filho, seja para um preso que esteja cumprindo uma pena hedionda, seja para um trans, seja para quem for, você está fazendo aquilo para o Senhor. Tire do seu coração qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de mal-estar, qualquer tipo de preguiça. O nosso Deus trabalha, e trabalha desde a antiguidade, e Ele não deseja que nós sejamos diferentes disso. Não é uma questão de lugar, não é porque eu estou aqui na igreja, porque eu estou em casa, eu vou fazer o meu melhor. É porque eu estou fazendo para os meus irmãos, para as pessoas que eu lidero. É uma questão de relação. Uma questão de relação entre você, o outro e Deus. Toda vez que você relacionar-se com alguém, você tem que colocar Deus. Seja no namoro, seja no casamento, seja com seus primos. Deus, Ele tem que estar em tudo na sua vida. Parece algo curioso falar isso, tão óbvio, mas na qualidade de pastor, de líder e diácono que eu sempre fui, quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo que eram subjugadas a uma certa liderança de irmãos dentro da igreja, e essas pessoas diziam que esses liderados falavam: aqui no trabalho eu sou diferente, lá na igreja eu sou uma coisa, aqui eu sou outra, aqui funciona diferente. Nós somos os mesmos em qualquer lugar que nós formos, porque nós não estamos sendo policiados por líderes ou pastores, estamos sendo vigiados pelo próprio Deus. Eu quero caminhar para o final. Paulo, ele diz que nós receberemos uma herança. Foi o texto que nós lemos. Versículo 24 diz: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Jesus, ele fala qual é a herança.
Jesus fala que a herança é a vida eterna. João 5,39 diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, para que saibam que tem a vida eterna. Provérbios 19:16 diz que quem guarda o mandamento, guarda a sua alma. Obedecer a palavra de Deus significa guardar a alma. Fazer tudo para a glória de Deus significa guardar a alma. Muito além, fazer com amor significa guardar a alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. É uma questão de escolha. O que eu tenho feito da minha vida? Estou aqui para servir alguém? Ou estou fazendo isso para o Senhor? A história que contamos do julgamento final, ela tem um final também, de certa forma, triste. Porque aqueles que guardaram o mandamento, guardaram a sua alma, receberam a vida eterna. Mas aqueles que foram relaxados, no bom sentido, relaxaram em relação a esta palavra, o texto diz que obtiveram o castigo eterno. Palavras de Jesus. Meus irmãos, quantas vezes ao longo da nossa vida a gente não dá o valor que a palavra de Deus merece? A gente não consegue interpretar a intensidade do significado dessas palavras. Será que precisaremos esperar o julgamento final para entendermos quão triste será quando nós continuarmos na nossa mesma visão de cristão, não fazendo as coisas para o Senhor e de coração? Será que estamos, de fato, certos da nossa caminhada com Cristo? Se somos cristãos mesmos, que têm um estilo de vida cristão, o texto lá em Mateus 25, 45 e 46, nos coloca à prova. Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Amém? Quero concluir. Aqui nesse versículo fala que há dois caminhos: o caminho do castigo eterno e o caminho para a vida eterna, a recompensa. Às vezes nós temos pensado tão pequeno. Às vezes você está pensando numa recompensa, tipo, muito obrigado. Às vezes você está pensando, essa pessoa não reconhece nada que eu faço. Às vezes estão pensando, nunca fui elogiado, só reclamação. Às vezes você está esperando um agrado de alguém que nunca reconhece aquilo que você faz. E deixa de olhar para a vida eterna. Você está pensando tão pequeno e Deus tem algo tão maravilhoso já diante de você.
E quantas pessoas ficam angustiadas por isso, ficam sentidas, causam mal-estar em casa, no trabalho, porque o chefe não quer te dar um aumento pelo que você faz, o professor sempre tira aquela nota que você merecia, vira as costas para ele. Alguém disse isso para mim hoje. Quando alguém faz algo de mal para mim, eu evito aquela pessoa. Eu não fico alimentando a raiva, mas eu também não quero relações com aquela pessoa. Não deixa de ser anticristão. Ser cristão é superar expectativas, é você fazer diferente, não é fazer o que todo mundo faz. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui porque a graça do Senhor é maior do que os nossos pecados. Nós somos falhos, nós pensamos humanamente, mas que o Senhor nesta noite faça de nós cristãos melhores, que pensemos espiritualmente, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo influenciando nossas vidas. Mas ele está repreendido em nome de Jesus, porque nós servimos ao Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que é grande, o Deus que nesta noite está nos ensinando a rever os nossos conceitos e valores e caminharmos na presença do Senhor, fazemos a vontade do Senhor, porém com amor, com respeito ao próximo, com respeito à liderança, com respeito ao liderado, fazer as coisas com responsabilidade, com dedicação, porque nós não estamos fazendo para qualquer um, estamos fazendo tudo para a obra-prima do Senhor, que é o próximo. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, tudo que erramos até aqui, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus santo, e nesta noite, ó Pai, tantos que estão aqui, como aqueles que estão nas redes sociais, se essa palavra coube em cada mente, em cada coração, que nessa hora, Pai, que nós mudemos a nossa forma de enxergar a vida na presença do Senhor, que nós possamos superar as expectativas do outro, possamos nos superar, tira de nós toda a preguiça, todo o desembaraço, porque nós estamos trabalhando uma grande obra para o Deus vivo, e o Senhor um dia irá nos cobrar, se somos servos bons, relaxados, ou servos compromissados. Que seja assim para a glória do Senhor, que haja mudança de vida, que haja mudança de pensamento, mas o Senhor precisa nos ajudar, ó Pai. Se porventura há algum pecado em nosso coração nesse sentido, que o Espírito do Senhor venha tomar lugar e fazer do pecado a Tua superabundante graça, porque é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que temos a recompensa da vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome dEle, amém.